Está no ar mais um programa Em Discussão e hoje eu converso com Ângela Antunes, que é pedagoga. E no programa de hoje vamos discutir o projeto de lei 1293 de 2019, de autoria do deputado Bruno Ganem, do Podemos, que dispõe sobre a proibição de apologia a maus-tratos contra animais em cartilhas pedagógicas e materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados de ensino do estado de São Paulo. Lembrando, então, que o projeto ressalta e define a apologia a maus-tratos como quaisquer imagens ou textos que provoquem no leitor a associação dos animais com atividades circenses, rodeio, utilização como meio de transporte e qualquer forma de exploração cruel. Bom, seja bem-vinda, Ângela, aqui à Rádio Alesp. Obrigada. É um prazer te receber. Prazer é todo meu estar aqui com você nesse programa. Então vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta. Eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas é comum, né? A partir do que a gente vê aqui nesse projeto de lei, é muito comum que nos materiais pedagógicos hoje, para a educação infantil, que tenha esse tipo de material, Ângela. Acho que para começar o nosso bate-papo, acho que é importante a gente explorar um pouco esse aspecto. É comum esse tipo de apologia nos materiais? Sim, existem alguns materiais, principalmente já no final da educação infantil, começo do ensino básico, né, que entra mais o letramento, tem, por exemplo, uma atividade de redação, por exemplo. Aí o menino tem várias cenas de quadrinhos para a criança inventar uma história em cima daquilo. Aí tem lá o menino batendo no cachorro, aí o cachorro reage, morde o menino e ele tem que inventar uma história a partir disso. Então, tem algumas fotos, por exemplo, quando vai falar de datas comemorativas, também tem algumas fotos que mostram os animais que sofrem, né, violência e tal. Sempre tem alguma coisa relacionada a isso. Certo. Bom, a ideia do projeto de lei, então, é que realmente esse tipo de conteúdo fique fora desse material. Como que você vê, Ângela, como pedagoga, né, pela sua experiência, como que você avalia esse projeto? Ele realmente se faz necessário? Eu acho um projeto muito interessante, porque a gente pode abordar os assuntos de vários ângulos e até aos maus-tratos animais a gente pode abordar utilizando uma forma positiva de bons tratos. Porque assim, se eu estou acostumada a ver só os maus-tratos, para mim ele passa a ser comum. Então, quando eu conheço um lado que não existe os maus-tratos, existe as boas ações, as boas práticas, então o resgate animal, o cuidado adequado, quando eu vejo um maltrato, eu vou me incomodar. Então, eu acho bem interessante mesmo esse projeto, porque vai mostrar um outro tipo de abordagem em relação aos animais. Na sua opinião, como pedagoga, né, você acha que as crianças elas conseguem aprender, aplicar no dia a dia delas o que elas aprendem nos livros didáticos? Quer dizer, quando a criança entra em contato, né, com essa apologia que a gente está colocando aqui, esse tipo de conteúdo nesses materiais, quer dizer, existe uma tendência a ela repetir esse tipo de comportamento a partir disso? Como que é? Eu acho que sim, porque assim, por exemplo, ela pegou aquela atividade onde tem uma expressão de violência contra um animal ali. E naquele desenho, o animal reagiu e mordeu. E cabeça de criança é cabeça de criança. Ele pode chegar em casa e falar, eu vou fazer a mesma coisa, vamos ver se ele vai me morder também. Mas a criança fantasia muita coisa, Sim, né, Ângela? Sim. Então, ela entra ali naquela realidade no papel. Apesar de ser um desenho, ela acaba incorporando aquilo de alguma forma, sim, né? Absorvendo. Principalmente, por exemplo, se ela fizer um texto e esse texto fizer sucesso na sala, por exemplo. Nossa, ficou muito legal o seu texto. Ela falou, deu certo. Então, a próxima eu vou inventar outra história relacionada a isso. Mas para eu inventar uma história, eu tenho que viver algumas coisas. Então, ela pode começar a fazer algumas coisas, alguns testes com os animais dela lá, que ela encontra na rua, para ver quais são as reações para ela poder relatar depois. Certo. Então, acaba influenciando, sim. Sim. Como que você vê o papel da escola, né, em realmente ensinar a criança desde pequena a respeitar os animais, a natureza? Quer dizer, muita coisa a gente aprende em casa. Eu acho que hoje se discute muito, né? Qual é o papel da família na educação de uma criança? O que a criança precisa aprender em casa? Qual que é o papel da escola? Quer dizer, ainda existe muita discussão, né, em torno disso. Mas quando a gente pensa na escola, onde a criança passa aí a maior parte do tempo dela, né?
como realmente transmitir esse conhecimento e fazer com que a criança já desde pequena aprenda que o animal não é um objeto, né? Que a natureza a gente não pode destruir porque é uma vida também. Como que você vê tudo isso? Eu acho que hoje em dia a relação da família e a escola mudou muito. Porque antigamente a mãe ficava em casa, então ela tinha muito tempo de ensinar essas coisas. Hoje em dia não tem. A mãe trabalha, o pai trabalha, às vezes a criança fica lá um pouquinho com a avó ou com uma cuidadora. Então a escola teve que absorver também esse Algumas tipo lacunas que não são preenchidas em casa, Exato, teve que absorver isso. Então, a escola agora tem que ensinar uma porção de coisas. E eu acho que o respeito à natureza, aos animais e até às pessoas está envolvido. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas antigamente a gente aprendia tanta coisa, hoje em dia as crianças não aprendem tanto. Porque antigamente a professora só ensinava o conteúdo. Atualmente, a gente tem que ensinar comportamento, regras básicas, outros tipos de coisas, por exemplo, respeito à natureza, essas coisas que antigamente a criança já vinha com esses conceitos de casa, a escola só reforçava. E agora isso tem que estar inserido também na escola. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas as crianças hoje aprendem muito menos conteúdo do que antes. Mas é que tem outras coisas envolvidas. Então, a escola ensinar isso é muito bacana. As escolas estaduais, por exemplo, todas têm um terreno enorme. Então, eu acho que poderia ter projeto de horta. Algumas têm, né? Projeto pomar, projeto do animal de estimação na escola. Porque como que eu vou respeitar um cachorro? Eu vou aprender que eu não posso puxar o rabo do cachorro se eu não convivo com um. Sabe? Então, vamos fazer um projeto, vamos trazer um projeto de castração na escola, para todo mundo trazer o gato, o cachorro e tratar isso na escola. Ah, mas que tempo? Vamos arranjar um tempo, vamos fazer projeto. Tem tanta gente precisando trabalhar, institui lá, ó, no contraturno. Então, no contraturno, hoje nós vamos fazer um projeto lá de respeito aos animais. Eu não posso sair destruindo todas as lagartas, porque senão eu não vou ter borboletas. Né? Então, mas ela comeu a folha da árvore. Custo-benefício. Então, tem que ter esse jogo. E a escola tem que ter uma área verde para você poder fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, eu acho tão bonito o passarinho na gaiola. Não, na gaiola não. Então, vamos pôr fruta aqui, ó. Fruta que vocês mesmos não comeram no lanche. Para os passarinhos virem. Então, tem que ter essa interação. Essa interação e esse outro olhar. Assim, porque para ter o passarinho eu não preciso aprisionar ele, é só eu colocar comida, né? Que ele vai vir. Que ele vai vir. Então alguém tem que ensinar isso. E isso está ficando também a cargo da escola. Na sua visão, as escolas têm cumprido bem esse papel? Mais ou menos. Porque não sobra muito tempo para a gente fazer isso, porque a gente tem uma grade de conteúdos que tem que ser vencida lá bimestralmente, semestral e anual. Então, se a gente se prende muito a esse tipo de conteúdo, algumas coisas vão ficar defasadas. Mas eu acho que nada é impossível. Pode-se rever essa grade, essa forma de trabalho, tipo de material utilizado e dá para ser feito, com certeza. O projeto, ele enfatiza esse aspecto de tirar, então, do material pedagógico esse tipo de apologia, né? Onde a gente vê que acontece em algumas festas aí tradicionais, em algumas cidades de São Paulo. Então, a farra do boi, a vaquejada, atividades circenses também. Hoje em dia, a gente sabe que nos circos já não tem mais animais, né? Por conta da lei. Mas, durante muito tempo, teve. Como abordar todos esses aspectos culturais? Porque, assim, não tem como também esconder da criança a realidade. Exato. Né? Não é porque não está na cartilha pedagógica a farra do boi que a festa não vai acontecer. Quer dizer, em alguns lugares ela vai acontecer, faz parte da tradição, da cultura. E isso não pode ser escondido da criança. Em algum momento ela vai entrar em contato com essa realidade. Como que os profissionais, né, da educação poderiam abordar esses temas, mas de uma maneira construtiva? Mas para que a criança já comece a entender a realidade do mundo em que ela vive, né? Eu acho que o que a gente estava falando pode ser feito de uma forma positiva. Então, por exemplo, não adianta eu esconder que a farra do boi existe, porque ela existe e ele vai
acabar conhecendo de uma forma ou de outra. Eu posso explicar o que é, mas na hora de apresentar, por exemplo, uma foto, um filme, eu posso apresentar de um outro evento onde, por exemplo, o boi é ovacionado, ele está lá como realmente um animal não sofrendo maus tratos. Por exemplo, na Índia, eu posso mostrar uma foto de um evento na Índia onde o boi é sagrado, né? E ele está sendo bem tratado ali. Então, eu não preciso mostrar a foto da violência para ela. Eu posso explicar que ela existe, mas na hora que eu tiver que mostrar algo visual, eu posso procurar alguma coisa mais agradável para que ela tenha contato. Mostrar de uma outra forma, de um outro ângulo. É um outro ângulo de visão. Então, eu falo que existe uma coisa que não é boa, mas eu vou reforçar o que é bom. Eu vou mostrar o que é bom, que é possível fazer uma festa com os bois ou com as vacas sem que eles sejam mutilados, sem que eles sejam maltratados, sem que as pessoas corram risco, igual tem as touradas, por exemplo, né? Que as pessoas acabam se machucando. Então, eu posso mostrar outros eventos que podem acontecer, que as pessoas podem se divertir sem maltratar ninguém, sem machucar ninguém. Como eu mencionei, a questão dessas festas acaba sendo um pouco cultural, né? Então, existem famílias que frequentam esse tipo de festa e já levam os filhos, né? E como seria o papel da escola dentro disso, né? Respeitando a tradição cultural de cada família, mas ao mesmo tempo não promovendo essa apologia de violência, né, contra os animais. Como conciliar, vamos dizer assim, esse conflito, né? Porque assim, não só famílias que frequentam, mas famílias que vivem, né, disso. Por exemplo, no interior de São Paulo tem muitas famílias que vivem do rodeio, né? Então a gente pode... Tem famílias que têm fazendas. Sim. Com bois, com animais, quer dizer... E a criança já cresce dentro daquela cultura, né? E aí chega na escola, existe todo esse questionamento, né? Até que ponto isso é uma crueldade com o animal, uma questão cultural, fica... Como que é isso na cabeça da criança, né? Para ela entender. Eu acho que no caso, por exemplo, o rodeio é uma coisa mais sazonal, é mais localizado, assim, né? Então, em alguns lugares do interior de São Paulo, ele é bem presente. Então, eu acho que, por exemplo, numa situação dessa, vai levantar-se a polêmica. Ah, mas o boi é maltratado. Falar, então vamos pensar de que forma isso poderia acontecer sem maltratar o boi ou sem machucar o cavalo. O que poderia fazer? Ah, a gente pode sugerir, por exemplo, que eles troquem o estribo da bota? Ah, a gente... Pelo quê? O que a gente poderia fazer? Então, você pode começar a desenvolver com as crianças novas ideias que poderiam virar sugestões. Por exemplo, faz lá um manifesto da escola. Olha, nós achamos que se trocar o estribo da bota por sei lá, um sininho, não sei aonde vai funcionar e tal. E você pode promover... estimular a criatividade, exato, né? Criar novas formas ali. E eu não me surpreendo se sair realmente alguma coisa que funcione e que, se trocar, por exemplo, o estribo da bota por alguma ideia de alguma criança, vai funcionar e vai machucar muito menos o animal. Quando a gente fala do material hoje que a gente tem na rede pública, que é o mesmo material pedagógico no estado, né? Isso. Quer dizer, todas as escolas recebem o mesmo material. Seria importante, além de retirar esses conteúdos, né? Como propõe o projeto de lei, de repente tirar esses conteúdos que fazem apologia, né? De maus tratos com os animais, também incluir boas práticas. A gente tem isso nesse material, algo que oriente as crianças nesse sentido? Hoje nós não temos. Mas eu acho que seria de extrema valia, porque, por exemplo, nós temos lá no 4º ano o projeto jornal. Então, a gente trabalha o jornal todo, cabeçalho, manchete, cartão leitor, trabalha-se tudo. Por que não pegar, fazer um projeto, olha, projeto animal. Então, o que nós vamos fazer? O cachorro. Como que a gente... Vamos desenvolver em cima do cachorro os bons tratos, como se defender no caso de um ataque do cachorro. Precisa matar o cachorro? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vacinar meu animal? Eu tenho que fazer? Eu preciso pagar por um cachorro? Eu posso pegar um cachorro da rua? Agora o gato. Vamos trabalhar o gato, o passarinho. E você pode desenvolver todas essas ideias. E eu garanto que vai ser um projeto que vai fazer muito sucesso, porque criança gosta muito. Eu tenho sempre
Sempre tive vontade de fazer um projeto, mas sempre ele é barrado, que é o animal de estimação na escola. Eu gostaria, assim, de ter na minha turma, por exemplo, eu ter um cachorro da nossa turma. Então, a gente vai num lugar, escolhe lá um cachorro, um gato, passarinho, o que mais se adequar, e nossa turma vai ter o cachorro. Então, nós vamos ter que cuidar do cachorro, nós vamos ter que limpar o cocô do cachorro, dar banho. E no fim de semana? No fim de semana, ele pode ir cada fim de semana na casa de um, ou ele pode ir para minha casa. E essa convivência vai criando o laço afetivo. E a criança vai entendendo que se trata de uma vida, né? Exato. E não um objeto, um brinquedo. E é assim, ela vai entendendo que pode ter um gato na minha sala e um cachorro na sua, e eles não vão brigar se eles aprenderem a ter uma convivência pacífica. É tudo uma questão de convivência. Eu posso ter coelho, a gente pode fazer o dia do animal de estimação na escola, faz lá um estacionamento de cachorro, cada um leva o seu e tem esse dia. É possível? Tem a caminhada, reúne lá 300 cachorros num lugar só, porque que eu não posso ter 30 na escola um dia? Né? Então, eu acho que seria um projeto assim que ia ser um sucesso total na escola se a gente tivesse esse projeto mesmo. No material didático, o projeto dos animais. Ia ser muito legal. Seria com certeza uma boa reflexão aí, né? Sim. Ângela, não só dentro da escola, mas também para as famílias, né, envolvidas aí nessa atividade. E falando um pouco do papel da família também, a gente está colocando bastante o papel da escola, né? De que maneira a escola pode abordar esse tema com as crianças, mas quando a gente pensa na família também, né? Como que a família pode abordar isso, passar esses valores, né? Ainda que a família às vezes não queira ter um animal, né? Tem famílias que não querem. Às vezes não tem espaço, né? Exatamente. Mas como abordar isso também, né? Porque futuramente essa criança pode ter, ou pode ir na casa do coleguinha que tem um animalzinho, quer dizer, isso é natural. Como que a família pode, então, também orientar, né, os filhos nesse sentido? Eu acho que a maior educação é o exemplo. Eu acho que o pai e a mãe têm que se policiar muito. Então, por exemplo, não adianta eu chutar o cachorro e falar pro meu filho, olha, você não pode chutar. Ele vai chutar, ele tá vendo você chutar. Não adianta eu, por exemplo, escorraçar o cachorro, maltratar o gato e depois falar para ele, não faça isso. Porque a maior exemplo para educar é a sua atitude. Por isso que eu falo que deveria ter na escola, porque tá todo dia ali, aquela coisa que tá todo dia. Então, eu falo assim, eu odeio o gato do vizinho, não sei o que, não sei o que. A criança automaticamente... já vai estimulando um comportamento. Ela vai reproduzir. A criança vai reproduzir, principalmente se é o pai, a mãe, a avó, que são os grandes mestres, assim, para a criança. Né? Os referenciais, né? Os referenciais. Então, eu acho que, mesmo que eu não tenha um animal na minha casa, eu não tenha espaço, eu acho que a minha postura de respeito com os animais vai fazer que a minha criança também respeite. Eu acho que começa daí. Começa de casa, né? De casa, sempre de casa. Porque assim, quando ele vem para a escola, por mais cedo que ele venha na educação infantil, ele vem com 4 anos. Então, já faz 4 anos que ele está nessa convivência em casa. Mas ele foi para a creche. Mas, mesmo assim, ele vai para casa todo dia. Ele fica na escola 4 horas, 8 horas, vai que seja. As outras 16, ele vai para casa. Né? Então, o exemplo é o que faz a diferença, né? O exemplo é o que faz a diferença. A criança tem a tendência de olhar os pais até inconscientemente e repetir, né? O que ela vê dentro de casa. Então, ela às vezes vê dentro de casa, na rua ela vai se comportar da mesma maneira. E na escola ela vai reproduzir. E assim, todos os comportamentos, absolutamente todos. As falas, as posturas, até os preconceitos. Porque a criança, ela é livre de preconceitos. Mas se ela convive com uma pessoa que repetidamente tem comportamentos preconceituosos, ela vai reproduzir, mesmo sem saber o que ela está fazendo. Ela vai reproduzir. Sem ter a consciência Sem ter consciência. A gente está falando muito sobre... Bom, o projeto, na verdade, ele fala sobre, né, os materiais didáticos. A ideia, então, é remover, repetindo, né, para quem está ligando o canal agora... Repetindo, o projeto, então, pretende que as escolas em toda a rede de ensino do Estado sejam retirados do material pedagógico aí todo e qualquer tipo de imagem ou conteúdo que faça apologia a maus tratos contra os animais.
A gente está falando mais desse aspecto, mas a gente sabe que na internet também, né, Ângela? Muita coisa acontece ali. Sim. Então, são vídeos que são mostrados. Até recentemente eu fiz um programa com uma pessoa que faz um trabalho de resgate de animais. E ele disse que já foi acionado diversas vezes por acidentes, assim, dentro de casa. Então, a criança, de repente, viu na internet um vídeo onde as pessoas pintaram um cachorro, fantasiaram um cachorro, colocaram peruca, quer dizer, tratando ali um animal como um objeto, e de repente a criança assiste aquele vídeo e aí ela pega o animalzinho em casa e quer fazer a mesma coisa, então quer colocar fantasia no animal. Ele diz que até algumas crianças já chegaram a pegar a tesoura para cortar o cílio do cachorro e acabou furando o olho do cachorro. Quer dizer, o que essa objetificação, né, dos animais pode aí ocasionar? Não, ocasiona uma série de maus-tratos, porque depois ela pode até acabar direcionando para o humano mesmo. Se ela porque o vínculo afetivo do humano com o animal é o mesmo vínculo afetivo entre os humanos. É o mesmo valor, tanto que às vezes você tem um cachorro lá 10 anos, quando ele morre, você sofre como se morresse uma pessoa muito querida sua. Então o vínculo é o mesmo. Então assim, e agora meu filho viu lá um vídeo que pintaram o cachorro todo e o que eu vou fazer? Falou assim, olha, vamos lá, vamos olhar com outro olhar para esse... mãe, vem ver, que legal. Não, não é legal. Isso não é legal, isso não é bacana. O cachorro não foi feito para isso. Da mesma forma que você é criança e você não pinta o seu cabelo, ou você não gosta que eu te pinte sem sua autorização, o cachorro também não gosta. Da mesma forma que você não gosta de usar roupa XY, o cachorro nem foi feito para usar a roupa. Então, assim, evitar que eles tenham acesso a esse conteúdo na internet é impossível, porque hoje eles já nascem sabendo mexer no celular e no computador, no tablet, né? Mas eu acho assim, quando a criança vai assistir, ela vai achar bacana, né? Vai achar engraçado e vai te mostrar. Então, nessa hora que você vai entrar e falar assim, olha, não é legal. Vamos fazer igual. Não, não vamos fazer, porque não é legal. Recentemente teve um cachorro que, eu não sei se ele sobreviveu, mas a criança pintou ele com tinta de cabelo humano. E o cachorro foi um horror. O cachorro tá todo ruivo, tadinho do cachorro. Então... certamente viu em algum lugar e repetiu, né? Exato. Viu, por exemplo, pintando de amarelo, ou viu pintando o cachorro de zebra, que tem muito, né? Que você vê na internet. Olhou lá, tinha tinta, olhou as instruções, deveria ser uma criança que já sabia ler, misturou tudo lá e tacou no cachorro. Então, nessa hora, por mais que a gente não tenha tempo de controlar tudo que eles assistem, isso são coisas que eles vão achar engraçado. E são as brechas que os pais têm para tocar nesse assunto e mostrar que não é legal, né? Que não é legal, exatamente. Então, é nessa hora que você tem que mudar o olhar. Já vi até criança que colocou o gato molhado dentro do micro-ondas para secar. Explodir o gato. Quer dizer, a gente acha que é impossível, mas não acontece. Gente, criança, tudo é possível com criança. Tudo. É uma mente muito fértil, né? E sempre pronta a fazer teste, né? A criança sempre quer testar. Nossa, mas eu esquento a comida tão rápido, né? O gato tá com frio, vou esquentar ele rápido. Então, ela não tem noção o que acontece dentro do micro-ondas. Ela quer só esquentar o gato. Quer dizer, cabe aos pais e aí os tutores encaminharem essa criança, né? Exatamente. E falar, você quer esquentar o gato, enrola ele num paninho e segura. Não precisa pôr no micro-ondas, né? A gente estava falando nos bastidores sobre o filme do Dumbo, né, Ângela? Que é um filme original. Ele mostra aí as atividades circenses e mostra muito essa questão dos maus tratos mesmo, né? Com os animais. Você acha que se faz necessário em algum momento mostrar para as crianças esse tipo de situação? Como mostrar? Porque tem muitos filmes que chocam a gente, né? Já choca a gente que é adulto ver certas coisas, mas que é a realidade, né? Como mostrar esse lado para as crianças sem escandalizar, mas ao mesmo tempo mostrando a realidade como ela é, até para que isso não aconteça? Olha, por exemplo, numa abordagem que você está falando
sobre os maus tratos animais e automaticamente vai chegar nos animais do circo. Porque muita gente até hoje não se conforma de ir no circo e não ver o elefante marchando. Tem gente que acha que já perdeu a graça o circo sem animal. Exatamente, e desconhece o Circo de Soleil, né? Aquela coisa que não tem um bichinho sequer e é um espetáculo maravilhoso. E aí, se a sua argumentação não for suficiente, você fala, então vamos assistir um filme, vocês vão olhar esse filme prestando atenção nos animais e depois a gente conversa. Garanto que todos mudam de ideia quando assistem o Dumbo original. Porque é muito forte, os animais são muito maltratados nesse filme. E é aquela coisa que a gente estava falando. Antigamente, era normalíssimo isso. Era muito normal, tanto que é uma animação infantil que passou despercebida por gerações. Foi muito... Quer dizer, não chocou ninguém na época. Não chocou ninguém, porque era natural o animal no circo, as crianças terem contato com bebida alcoólica. Eram outros tempos. Eram outros valores, Outros valores. Então, no caso, por exemplo, desse filme do Dumbo, se a sua argumentação não estiver sendo suficiente, aí você passa não precisa nem passar o filme todo, passa alguns trechos específicos que dá para exemplificar bem e eu garanto que eles mudam de ideia rapidinho. Então, existem momentos que se faz necessário aí Sim. mostrar um conteúdo mais forte, quer dizer, mostrar a realidade mesmo, né, Ângela? Porque assim, o filme não tem violência, mas tem, por exemplo, eles confinados num lugar muito apertado, o Dumbo sofrendo bullying porque ele tinha as orelhas grandes, vários elefantes num container pequenininho, tudo muito apertado e tal. Então não tem momento de violência contra o animal, mas tem condições inadequadas, né? Que eu acho que já é um bom caminho. Ângela, como garantir um ensino infantil de qualidade no nosso país? Eu sei que é uma pergunta genérica, mas dentro de tudo isso que a gente tem colocado, né? Olha, o ensino infantil de qualidade, eu acho que começa primeiro respeitar o tempo da criança. O tempo de brincar. A educação infantil, no meu ponto de vista, tem que ser o brincar. Porque quando ela brinca, por exemplo, de corrida, de pega-pega, ela está testando força, velocidade, estratégia. Ele está vindo reto, então eu vou correr em zigue-zague, ele não me pega. Ele está correndo em zigue-zague, então eu tenho que inventar uma outra estratégia para fugir disso. Então, existe todo um cálculo de matemática, de engenharia nessas atividades. Então, a educação infantil, a gente vê muito hoje, escola, principalmente particular, que a criança no primeiro dia de aula, lá na educação infantil, já tem uma apostila gigante e você vê que é folha e papel, folha e papel, folha e papel. E nisso, aí fala assim, nossa, as crianças hoje em dia são tontas, elas não sabem brincar, não sabem correr, não têm atitude, porque ela não brincou. Porque na infância você vai fazer esses testes, você vai enfrentar o medo, você vai ter que aprender a se esconder, se camuflar. Então, tudo isso você vai ter que usar artimanhas. Isso estimula a criatividade, a né? criatividade, a coragem. Então, a educação infantil tem que passar 80% do tempo no brincar. E lembrando que dentro das brincadeiras é possível ensinar tudo isso que a gente está colocando, isso, né, exatamente. Angela? Porque assim, uma criança que brinca bastante, o brincar que eu digo não é só uma brincadeira de rua, por exemplo, pega-pega. Ele pode brincar com cantigas que usam o alfabeto, que usam números, que usam algumas coisas, mas de uma forma relaxada, sem ter aquela obrigação de falar, eu tenho que fazer, porque eu tenho que escrever, porque eu tenho que terminar. A criança não é feita para isso. A idade dela, ela tem muita energia. Então, a gente vê, às vezes, a criança do primeiro ano, que ela vai para a escola, quando chega na metade do turno, você vê as crianças estão chacoalhando assim, ó. Porque ela já não aguenta mais ficar ali, ela precisa correr, ela precisa brincar. Então, assim, educação infantil, criança de primeiro e segundo ano, ela tem que ter um espaço, primeiro e segundo ano, um espaço menor, mas ela tem que ter um espaço de brincar ainda. Porque é muita energia. E aí, fala assim, mas ele não faz, ele fica voando. Claro que ele vai ficar voando. Ele tem a cabeça, uma outra forma de pensar. Ele está ainda na idade do criar, então não adianta eu querer que ele copie as coisas da lousa igual eu copiei quando eu tinha 7 anos. Não vai fazer isso nunca. Porque, assim,
Quando eu ia para a escola, com 7 anos, eu já sabia ler já, a gente brincava muito. A gente aprendia sozinho. Hoje ele não sabe, não, ele não brinca, ele fica preso no celular ali, ele não tem essa interação, ele não é obrigado a, por exemplo, brincar de adoleta e vai falar uma letra, ele vai ter que falar uma palavra. Ele não brinca mais, ele é solitário. Ele só clica um botão e tudo acontece, né? Exato. E são crianças, são ilhas, né? Cada criança é uma ilha, não tem comunicação. Então, a escola também, hoje, tem que promover esses espaços de interação e de relações sociais, né? Que aí uma educação infantil feita, baseada no brincar, nas relações, vai surtir um ensino fundamental muito melhor. Muito melhor, porque ele vai conseguir fazer essa interação. Porque no ensino fundamental, obrigatoriamente, ele vai precisar do amigo. Ele vai precisar perguntar, eu não entendi isso aqui, a professora explicou. Você entendeu? Me ajuda. Se ele não aprendeu a ter essa relação, ele não vai conseguir pedir isso. E se o outro não aprendeu, ele também não vai conseguir explicar. Ele não vai ter essa empatia, né? E você só aprende isso brincando, fazendo uma turma, tendo o seu círculo de relacionamento. Com certeza. Ângela, quero agradecer muito a sua participação aqui na Rádio Imagina. Alesp. Foi muito importante a sua contribuição. Foi um prazer. Estou à Muito disposição bom. sempre. Bom, hoje eu conversei então com Ângela Antunes, pedagoga. Nós discutimos o projeto de lei 1293 de 2019, que dispõe sobre a proibição de apologia a maus tratos contra animais em cartilhas pedagógicas e materiais didáticos nos estabelecimentos públicos e privados de ensino do Estado de São Paulo. Esse é um projeto de lei do deputado Bruno Ganem, do Podemos. O programa em discussão fica por aqui. Obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.